Com apenas 3 dias para o início do tarifaço de Trump, e o Brasil ainda segue dividido entre negociar, enfrentar ou até mesmo retaliar os Estados Unidos. O presidente da Câmara, Hugo Motta, falou sobre o assunto em um evento da ONU. Vamos conversar então com a André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Quais são suas atualizações, Anelli? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Evandro. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se manifestou de forma favorável à aplicação de medidas econômicas contra os Estados Unidos durante um discurso na Conferência Interparlamentar promovida com a colaboração da ONU, a Organização das Nações Unidas. Na ocasião, Hugo Motta listou o mecanismo que permite ao Brasil aplicar as mesmas sanções aos Estados Unidos no âmbito do tarifaço de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Hugo Motta citou a Lei de Reciprocidade Econômica, que permite o fim de concessões comerciais, também de acordos de investimentos e até mesmo o término de obrigações relativas à propriedade intelectual. Motta defendeu o uso dessa lei para que haja o que ele considera como uma resposta serena, mas muito firme. No domínio comercial, aprovamos a Lei de Reciprocidade Econômica. Com ela, o Brasil tem ferramentas adequadas para responder a práticas discriminatórias em relação aos produtos brasileiros. É uma resposta serena, mas firme, em linha com a nossa profunda preocupação com o uso de medidas comerciais unilaterais para fins protecionistas e para ingerência em assuntos internos de outros países. Apesar das declarações, diversos parlamentares brasileiros estão, nesse momento, nos Estados Unidos para tentar reuniões com autoridades locais na esperança de reverter o tarifaço antes que ele entre em vigor, já no próximo dia 1º de agosto, ainda nessa semana. Evandro. Agora, Nelly, eu quero saber também como se manifestou a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Sim, Evandro, a ministra Gleisi Hoffmann voltou a fazer críticas à política tarifária americana, argumentando que ela não se justifica sob qualquer argumento objetivo e que são verdadeiras sanções com motivação política explícita e igualmente injustificável. Gleisi Hoffmann fez referência ao fato de Donald Trump ter classificado como uma caça às bruxas a ação contra o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe para continuar no poder. A ministra afirmou que o governo brasileiro não vai interferir no julgamento por conta das declarações de Trump, porque a soberania do Brasil é inegociável. Os crimes contra a democracia cometidos no Brasil serão processados e julgados conforme a nossa Constituição, que garante o devido processo legal no Estado Democrático de Direito. A soberania não se negocia. Nós vivemos tempos de grande interdependência entre nossos países e, simultaneamente, um momento em que enfrentamos movimentos de fechamento político, protecionismo econômico, conflitos militares, instabilidade geopolítica e desafios crescentes ao multilateralismo. Nesse contexto, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia representa uma oportunidade estratégica de cooperação. Essas declarações da ministra foram dadas na abertura do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o Conselhão. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, tem liderado as tentativas do governo brasileiro para reverter ou para pelo menos adiar as tarifas nos produtos brasileiros. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Até aqui já conversamos mais e vamos trazer também informações sobre o vice-presidente Geraldo Alckmin. Agora eu quero conversar com os nossos comentaristas, Dora Kramer, Nelsinho Kobayashi. Que bom estar com vocês aqui nessa noite. Quanto tempo, saudades. E aí a gente viu a manifestação da ministra Gleisi Hoffmann mencionando e adotando a estratégia que o governo tem dito nas últimas semanas, desde que isso começou a fritar, jogando a responsabilidade para Jair Bolsonaro. Mas sabe que hoje eu estava acompanhando uma das falas de Nelsinho Trade, que é um dos senadores que estão nessa comitiva que foi até os Estados Unidos, e ele me chamou a atenção uma fala dele o seguinte, Dora, ele diz,
a gente está tentando falar com alguém para entender o que motivou os Estados Unidos a colocarem o Brasil na mira deles. Então, primeiro a gente quer entender, né? Tentando falar com alguém para entender. E aí eu penso, por mais que haja uma estratégia política do governo federal e etc., isso não resolve o problema. E como que se trabalha um plano de solução sem se entender o motivo exato que está provocando esse tarifaço a partir do 1º de agosto? Hein, dona Dora? Bem-vinda. Não faço a mais pálida ideia. Boa noite, Evandro. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos e melhoras carinhosas ao Tiago. Exato. Ô, Evandro, olha só. A frase do senador, ela é o resumo, ela traduz muito todas as atitudes. Você vê que todo mundo tenta tomar uma atitude e se reúne, aí o ministro dá entrevista, mas se você espremer, a essência é que está todo mundo perdido, porque cada hora é uma coisa. É Bolsonaro, é Big Tech, é Briggs, e aí qualquer motivação é apresentada. E como elas não fazem lógica, a motivação macro, que eu digo a motivação mãe, aquela que está expressa na abertura da carta, da primeira carta do Donald Trump, indica que o embate é ideológico, o embate é político-ideológico. E aí, você, para resolver um embate desta natureza, não é com telefonema entre um presidente e outro, porque isso é uma ideia que parece ótima, mas ela é de difícil execução, essas conversas são roteirizadas e tal, mas quem disse que o Trump é um ator confiável, né, que obedece o texto? Ele é imprevisível. Para fazer a grosseria com o presidente Lula não custa muito, né? E os dois estão aí numa briga que é muito difícil, porque enquanto a política não sair de cena, e ela toda hora se procura tirar, dizendo, não, história é o BRICS, porque tarará. Ora, o BRICS tem Índia, tem China que estão ali negociando na maior boa. Aí tem Big Techs, que depende do Congresso, né? A história do Bolsonaro depende do Judiciário, portanto, nada faz muita lógica. Por isso é que, no meu olhar, é uma briga. O Trump quer briga com Lula, quer briga, sei lá por que quer briga. Ele está mordido, quer dar uma canseira no Brasil, isso é evidente. E aí fica muito difícil de você levar essa situação para o terreno da lógica e do bom senso, porque quando a gente aplica os critérios do bom senso, a conta não fecha. Está aí a frase do senador Nelsinho Trade. E, partindo de Nelsinho Trade para o nosso Nelsinho Kobayashi, o presidente da Câmara, Hugo Motta, nesse discurso da ONU, defendeu que o Brasil tem ferramentas para devolver as medidas do mesmo tamanho. Mas, Nelsinho, nós acompanhamos nas últimas semanas, ao haver aquelas negociações do vice-presidente Geraldo Alckmin, nas reuniões que fez com vários representantes do setor, uma preocupação desses representantes sobre uma possível retaliação e uma preocupação com o fato dessa estratégia significar um problema ou trazer consequências ainda piores do que a tarifação que está prevista para o dia 1º de agosto. Como é que você avalia essa ferramenta que hoje o governo tem e você acredita que, de fato, ela poderia significar uma retaliação e não uma reciprocidade serena, porém firme, como diz o presidente da Câmara, Nelsinho? Boa noite. Boa noite, Cine. Boa noite, Dora. Melhoras para o nosso Thiago. Muito bom ter você aqui com a gente no Jornal Jovem Pan, viu? Obrigado. Evandro, faz tempo Feliz que por isso. Não se via por aqui. E olha só, em relação à reciprocidade que foi dita pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, é um instrumento que está à disposição do governo brasileiro, mas que deve ser utilizado em última instância, em último caso. Por quê? Porque a reciprocidade é uma arma que você mira para os Estados Unidos e atinge a população brasileira. Os Estados Unidos é uma potência econômica, não vai sofrer economicamente com qualquer tipo de reciprocidade que a eles sejam implementadas. Ou você acredita que alguma indústria nos Estados Unidos vai fechar as portas se tiver aqui uma barreira tributária para o produto americano entrar no território brasileiro? Quem vai sofrer com isso vai ser justamente o brasileiro, que vai
ter uma dificuldade de acesso ao produto americano. Não estou falando nem a população comum, o consumidor final, alguém que quer importar um videogame americano. Estou falando da empresa, da indústria, principalmente brasileira, que depende de muitos elementos, componentes que vêm dos Estados Unidos e que sofreria com uma taxação aos produtos americanos em uma situação de reciprocidade brasileira. A lei da reciprocidade sendo colocada em prática. E outra coisa, se a gente se lembra da carta do presidente americano Donald Trump, ele já promete ali mesmo, de imediato, que qualquer reciprocidade brasileira, qualquer taxação brasileira seria simplesmente acrescida àqueles 50% já anunciados anteriormente. Ou seja, já é uma vacina sem efeito, segundo o que prometeu o presidente americano. Então, de qualquer maneira, a gente tem a reciprocidade na manga para ser utilizada em último caso, mas se ela for de fato utilizada, será também uma confissão de inabilidade política de se chegar a um acordo por outros meios, principalmente o meio diplomático.